Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, verso 9. Hebreus 12, verso 9. O texto diz assim: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus nos treina, Deus nos corrige, mas não é com doenças, não é com acidentes, não é com tragédias, como algumas pessoas acreditam. O sistema educacional de Deus é superior, é melhor. Ele tem como te ensinar de uma forma muito mais elevada. Ele pode te ensinar com erros de outras pessoas, ele pode te ensinar com exemplos bíblicos, com a vida de alguém próximo de você, com características de pessoas que você conhece. Mas Deus, ele tem um objetivo para nos treinar, para nos corrigir, e esse texto ele diz o motivo. Deus nos corrige e nos treina para sermos participantes de sua santidade. Você é treinado para participar da santidade de Deus. O resultado de se submeter à correção de Deus é que recebemos a sua santidade. É que aprendemos a andar em seu nível de santidade. Tudo o que passamos na vida é para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é que você seja semelhante a Jesus, ele é o primeiro, ele é o primogênito. Ele é o seu irmão mais velho. Ele é o padrão do que você vai se tornar. O Espírito Santo está trabalhando em você para te tornar semelhante a Jesus. Amém? O Espírito Santo trabalha em mim. E eu vou me tornar semelhante a Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Mas Deus pode te corrigir no percurso, Ele pode te instruir no percurso, não de forma maldosa, não de forma com castigos, mas depois da correção, e o texto diz, depois da correção, produz o fruto pacífico da justiça. Há um depois da correção.
A correção de Deus não é toda dor e sem nenhum propósito. Na verdade, Ele aproveita tudo, inclusive o que o diabo faz. Deus não desperdiça nada. Ele pega a dor de alguém e transforma em um ministério poderoso. Ele pega o trauma de alguém e desenvolve ali um dom, um chamado, um propósito. O diabo pensa que está te destruindo. Assim como o diabo pensou que estava afastando José do sonho que ele teve quando infância, que Deus havia dado a ele. O diabo achou que estava afastando José, mas na verdade tudo o que aconteceu com José só empurrava ele para se tornar o segundo homem mais poderoso da maior potência da época. Tudo que acontece na tua vida está te empurrando para o seu desígnio, o motivo pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual você veio ao mundo. Nada vai impedir que isso se cumpra na sua vida, a não ser você mesmo. Há um depois da correção. E o depois da correção é o fruto da justiça. E o texto diz que é o fruto. Se chama fruto da justiça e não o trabalho da justiça. Não é algo que eu faço, é algo que brota em mim por intermédio daquele que vive em mim. É um tipo de transformação de dentro para fora, produzida pelo Espírito de Cristo que mora dentro de mim. O fruto não é produzido por mim, mas é produzido em mim. A árvore produz os frutos no galho. Os nutrientes vêm da árvore. E o galho produz belos frutos. E veja, a glória dos frutos é dividida no todo. Uau, que árvore! As pessoas não separam o galho da árvore. Mas veja, o galho não pode achar que é com ele. Eu sou o galho. O negócio é, você viu o fruto que eu produzi aqui? Te arranque da árvore para você ver que fruto você vai produzir. Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer. Mas o fato de você ter o Espírito Santo, você vai produzir frutos de justiça para Deus. Amém? Na verdade, o propósito da correção, do ajuste que Deus faz no percurso, é para te trazer de volta a graça, é para te trazer de volta a dependência. Ele nos traz a graça porque quer que nós produzamos frutos de justiça. E o texto que nós lemos linka a esse estado de graça e a produzir frutos. E quanto mais você viver e mergulhar na graça, mais você vai produzir frutos de justiça. A correção, ela geralmente acontece quando você tira os olhos de Jesus. Quando você perde o alvo principal da sua vida, da sua existência, daquilo que você tem que fazer. Quando você tira os olhos de Jesus, é momento de Deus corrigir o percurso, ajustar o seu posicionamento, ajustar a sua visão. Não é tanto sobre esse ou aquele pecado. O problema é que nós nos afastamos da graça quando tiramos os olhos de Jesus. E tirar os olhos de Jesus é um problema. Então Deus quer nos restaurar de volta à graça, onde a santidade é produzida. Algumas pessoas tentam trabalhar com dois lados da balança, dois campos opostos, graça e santidade.
como se fosse duas coisas diferentes, mas nada pode estar mais longe da verdade. Não há animosidade entre graça e santidade. Graça é a raiz e a santidade é o fruto. Graça é uma pessoa, graça é Jesus Cristo. Não é um ensino simplesmente. Graça é alguém. Hebreus 12, verso 14 vai dizer: busque a paz com todas as pessoas e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Algumas pessoas vão usar esse versículo para dizer que as pessoas perderão a salvação, a menos que o seu comportamento seja santo. Se santifique, senão você perde a sua salvação. Mas isso não pode ser, é impossível perder a salvação, a não ser que você vire as costas para o Cordeiro. Se você não desgrudar dele, se você se agarrar a ele, não tem como você perder a salvação. A única pessoa que pode dizer não a essa graça e a essa salvação revelada em Cristo na cruz, é você, sou eu, virando as costas para o Salvador. Mas se assim não for, você está num lugar seguro. Seu nome está escrito no livro da vida. Não importa o que você enfrente, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. João 5, verso 24 vai dizer: eu lhes asseguro, olha só o que diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele já está falando do futuro, você já passou da morte para a vida. Se você crê em mim, naquele que me enviou, você já tem a vida eterna. Ele não coloca a possibilidade de você perder, mas ele coloca a condição: se você ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, você tem a vida eterna. Ponto final. Certeza da salvação. Certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, por causa da obra consumada de Jesus Cristo. E essa posição e essa graça produz santidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 vai dizer: portanto, cingi os lombos da vossa mente, sede sóbrios e descansai inteiramente a vossa esperança na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se conformando com as paixões anteriores, como em sua ignorância, mas como aquele que te chamou é santo, também seja santo em toda a sua conduta, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O texto diz: a graça que deve ser trazida a vocês na revelação de Jesus Cristo. A graça vai ser trazida quando Jesus Cristo for revelado. Em grego, esta palavra e essa afirmação diz: a graça que está sendo trazida a vocês na revelação de Jesus Cristo. Em outra tradução, na graça que vos é trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus revela a graça, Jesus revela o favor, Jesus revela o amor do Pai. Eu sempre falo para as pessoas: leia a Bíblia tentando encontrar Jesus de Gênesis a Apocalipse. A ênfase tem que ser Cristo, tem que ser Jesus. Eu tenho que ler a Bíblia procurando encontrar Ele
Jesus está oculto no Antigo Testamento, no Novo ele é revelado, mas eu posso encontrar ele de Gênesis a Apocalipse, porque ali ele está, porque ele é o verbo que se fez carne, ele é a própria palavra de Deus encarnada, então ele é citado de forma oculta e muitas vezes de forma revelada no Novo. Jesus está na Bíblia de capa a capa. Ele é a mensagem principal. E quando você encontra Jesus, você encontra graça. Aquele ladrão da cruz encontrou Jesus. E ele encontrou o quê? Graça. Alguém que não merecia ser salvo. Ele encontra Jesus e ele encontra favor. Ele encontra amor. Ele encontra graça. Ele encontra salvação. Quando você encontra Jesus, você encontra tudo o que você precisa, porque tudo o que você precisa está na pessoa de Jesus Cristo. Graça é Deus dando a você. Graça é Deus trabalhando por você, em você e através de você. Graça é Deus fornecendo o que você precisa. Graça é Deus dispensando suas bênçãos em sua vida. Lei é tudo sobre você dar, sobre você fazer, sobre você produzir. Em outras palavras, você se vira. Você está sozinho. Você não tem o Espírito. Somente quando a graça é trazida a você, que você será obediente e santo. Veja, obediência e santidade, se for na força do braço, chega uma hora que não dá para sustentar. Eu preciso do Espírito Santo para ser obediente e santo. Eu preciso do Espírito Santo em mim para gerar frutos de justiça. Graça que vos será dada por meio da revelação de Jesus Cristo. Mas o que significa realmente santidade? O oposto de santidade não é pecado, como muitas pessoas pensam. A palavra hebraica para santo é a palavra kadosh, que significa separado. Ser santo é incomum no mundo, não está alinhado com o mundo. Santidade é algo incomum, não é normal, totalmente separado do resto, se destaca no meio da multidão, é luz, expõe o comportamento do outro. Quando o mundo está deprimido, você tem a paz de Deus. Quando o casamento do mundo está acabando, o seu é preenchido com o amor de Deus. Quando as pessoas abrem suas bocas para falar palavrões, a sua boca sai louvores de adoração de Deus, ações de graça. Por quê? Porque é incomum. É outro padrão, é outro nível. Você não é igual, você é separado. E quem produz isso em você é o Espírito Santo. Quem gera isso no homem é o Espírito Santo. Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo em sua plenitude, a vida das pessoas são transformadas. Elas começam a viver uma vida incomum. Começam a andar na contramão do fluxo. O mundo está indo para lá e você está vindo para cá. O mundo está mal, você está bem. O sujo se suja mais e você se santifica mais. O mundo está em crise e você prospera no meio da crise. É incomum. Eu não estou sujeito às regras daqui. Porque como Jesus disse, eu não sou desse mundo.
Eu fui enviado. Eu sou representante de um reino vindouro. E os recursos que estão disponíveis para as nossas vidas é desse reino a qual nós representamos. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, segundo o padrão da sua riqueza em glória, segundo o padrão celestial, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu não sou suprido pelos recursos terrenos, eu sou suprido pelos recursos celestiais. Amém? Você está me entendendo? Você vai ter uma vida incomum. Uma vida diferente. Está ruim? Contigo vai estar bom. Entenda uma coisa. Ficar carente da graça leva a pessoa ao pecado. Amargura, fornicação, profanação. Hebreus 12, verso 14 diz: buscai a paz com todas as pessoas e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, olhando com cuidado para que ninguém fique aquém da graça de Deus. Olha só, olhe com cuidado para que ninguém fique aquém da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando cause problemas, e por isso muitos se contaminem. Ficar aquém da graça de Deus pode produzir amargura. É o que o texto está dizendo. Primeiro o texto diz: verá o Senhor, ver o Senhor, vê-lo na sua palavra. Por isso que é importante, eu estava falando com a equipe ali em cima hoje, você tem que ler a Bíblia gastando tempo em um texto. Gastar tempo em um texto. Não é ler rapidinho, sair correndo. Medita, rumina. Medita, rumina. Medita, rumina, pensa de novo, reflete nele, que fique um dia, que fique 3 dias no mesmo texto. 1 semana, 10 dias, até que Deus te mostre, até que o Espírito te mostre algo que está além da letra. Até que Ele te revele algo que você não viu ainda. Porque além da letra, existe revelação. Além da letra, existe vida. Você precisa ir além, então você precisa gastar tempo. Gastar tempo para o Espírito Santo te falar, te contar segredos, te mostrar coisas que ninguém viu. Lê por ler. Eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Legal. E você vai meditar na palavra de Deus quando? Não leia a Bíblia igual você lê um livro qualquer. Com pressa, correndo. Não, tem que ler. Eu fiz um propósito de ler de Gênesis. Não há problema nenhum nisso. Mas meditar na palavra vai te dar tanto tesouro. O Espírito Santo vai falar tanta coisa com você, que você vai pegar o gostinho de ler e refletir. Quando nossos ouvidos e coração estão fixos na coisa certa, vamos fazer a coisa certa e na hora certa. Vamos viver a vida certa para a glória de Deus. Para você ter a vida certa diante de Deus, você precisa crer certo. E você precisa estar com os olhos fixos na pessoa certa.
Olha o que o texto diz. E eu quero trabalhar esse ponto aqui agora. Olhando com cuidado para que ninguém fique aquém da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando cause problemas. Ficar aquém da graça, ficar sem a graça de Deus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós ficamos sem a graça, e a amargura pode brotar a partir daí. E a amargura é o oposto de em busca da paz. Muito tempo antes de alguém ficar amarga, essa pessoa, ela já caiu da graça de Deus. Mas como alguém cai da graça? É possível cair da graça? É possível ficar aquém da graça? Se a Bíblia cita, porque é possível. E em Gálatas 5, verso 4 diz como? Vocês que procuram ser justificados pela lei, separados estão de Cristo e caíram da graça. Buscar justificação pelas obras. Sabe, quando você cai da graça, Cristo fica sem efeito na sua vida. É pesado isso. Cristo ficar sem efeito na minha vida. Os cobradores de impostos, as prostitutas, os leprosos, encontravam Jesus e recebiam de Jesus. Os religiosos que se gabavam de guardar a lei não receberam nada de Jesus. Você está me entendendo? Cair da graça. Tornar Jesus sem efeito. Deus quer que você seja ousado. Deus quer que você tenha ousadia. E você só vai ter ousadia se os seus olhos estiverem em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A sua coragem, a sua força, a sua vitória está na pessoa de Jesus Cristo. Então coloque os olhos em Jesus e seja ousado. Mas se você colocar os olhos em si mesmo, você vai ter a sua autoconfiança. E a sua autoconfiança é falida. Hebreus 12, verso 14. Pegando a sequência aqui, buscai a paz com todas as pessoas da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, olhando com cuidado para que ninguém fique aquém da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando cause problemas, e por isso muito se contamine, para que não haja fornicador ou profano como Esaú, que por um pedaço de comida vendeu seu direito de primogenitura, pois você sabe que depois, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou lugar para o arrependimento, embora o procurasse diligentemente com lágrimas. Para que não haja fornicador ou profano como Esaú. Primeiro cai da graça. Primeiro cai da graça. Depois, a fornicação e profano. Hebreus 12 cita os sinais de alguém que caiu da graça. Primeiro, desenvolve um problema profundamente enraizado na amargura. Conhece pessoas amarguradas? 2, a pessoa é desafiada na área de imoralidade sexual. Exemplo, luxúria, vícios em pornografia. E por aí vai. Traições.
A palavra não está agradável hoje, né? A graça de Deus produz paz com todos os homens e a santidade. Ficar aquém da graça de Deus, cair da graça de Deus produz amargura, fornicação, palavrões e por aí vai. É por isso que nós precisamos nos agarrar a Cristo, colocar nossos olhos sobre Ele. Precisamos redescobrir a graça de Deus, porque a graça é a santidade mais elevada que existe, porque foi a graça que uniu um Deus 3 vezes santo com um homem pecador. Precisamos da graça. Precisamos da graça quando percebemos que estamos muito concentrados na autoconfiança, quando estamos muito cientes da lei, quando estou muito atento no meu desempenho, no que eu posso fazer, ou quando alguém cai e você joga a graça ali, joga a lei ali, como os fariseus fizeram com aquela mulher pega em adultério. Eles pegaram aquela mulher, levaram para frente de Jesus e falou: olha, ela acabou de... Veja, em praça pública. Essa mulher foi pega em adultério, Jesus. A religião gosta de acusar, de expor. A religião adora. O espírito de religiosidade gosta de expor. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem bichos estranhos que vivem no meio do lixo. E somente bichos estranhos gostam de ficar mexendo com lixo. O Espírito Santo não está preocupado com o lixo das pessoas. O Espírito Santo está preocupado com o que ele pode fazer a partir de hoje na vida de uma pessoa. Quem adora passado é Satanás. O diabo adora um passado. O diabo adora uma sujeira. O diabo adora escuridão. Existem 2 exemplos de personagens da Bíblia que caíram na amargura e na imoralidade sexual porque estavam cientes da lei e atentos ao próprio desempenho. O primeiro foi Esaú. Ele caiu da graça por ser orientado para o desempenho. Ele desprezou o seu direito de primogenitura e vendeu por comida. Um prato de lentilha, você conhece a história. Mas ele pensava que ele ia receber a bênção de primogênito pelo seu desempenho. Ele era um bom caçador, ele trazia comida para casa, ele iria agradar o pai dele e o pai dele ia dar um jeito. Só que o Isaac não poderia dar a ele a bênção do primogênito depois de ter dado a Jacó. E o resultado final disso se tornou amargo e sexualmente imoral. O irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Ele chega para o pai, Lucas 15, verso 29. Então o irmão mais velho respondeu e disse a seu pai: eis que há muitos anos te sirvo, nunca transgredi seu mandamento em momento algum. Isso aqui é terrível. Quando o cara puxa para si: eu sou perfeito, eu nunca transgredi, eu sempre obedeci. No entanto, você nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me divertir com os meus amigos. Mas assim que veio este teu filho, que devorou o seu sustento com prostitutas, você matou o bezerro cevado para ele. Nunca transgredi seu mandamento em momento algum. Impossível isso aqui. Nunca ter transgredido o mandamento? A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, a verdade não está nele. O irmão mais velho achava que precisava ganhar a bênção de seu pai, mas ganhar pelo comportamento.
ganhar pelo que ele fazia, e não pelo simples fato de ser filho. Ele queria merecer. Um filho não precisa merecer, ele precisa nascer. A consciência de lei e desempenho produziu problemas de amargura e luxúria nesse rapaz. Olha só o que ele diz: assim que veio este teu filho, que devorou o teu sustento com prostitutas, mataste o bezerro cevado por ele. Ele ficou amargurado pelo fato do pai ser gracioso com o irmão mais novo. Ele chamou o pecado de ser irmão mais novo de se entregar a prostitutas. As pessoas chamam coisas nos outros porque veem essas coisas em si mesmas. Nessa declaração, o irmão mais velho revelou seu problema com luxúria. O pai respondeu com graça. Lucas 15, verso 31. E o pai disse-lhe: filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Veja, o irmão mais velho nunca viu que tudo que o pai tinha era dele. Ele nunca conseguiu enxergar dessa forma. Sabe por quê? Porque ele achava que precisava merecer isso. Ele não podia ver isso. Sabe por quê? Olha só. A palavra no original, no grego, que o pai usou aqui, a palavra que seu pai usou com ele foi filho. No grego, essa palavra filho usada aqui significa criança. Em outras palavras, está falando ô bebê, gugu dadá, infantil, indicando a falta de habilidade para andar plenamente na herança que o pai tinha deixado para ele. Ele não entendeu. Mas olha o que o pai diz para o filho mais novo que chegou em casa. Compara ao filho novo que recebeu a graça. Lucas 15, 24. Por isso, meu filho estava morto e está vivo novamente. Ele estava perdido e foi encontrado. E eles começaram a se alegrar. Só que o filho usado aqui é um filho crescido, um filho adulto, um filho maduro. E um filho maduro, adulto, ele tem acesso aos privilégios do pai. No momento em que esse filho mais novo voltou à graça, ele se torna um filho maduro. Um filho adulto com privilégios. Ele se tornou capaz de acessar a vida elevada que o pai tinha para ele. Ei, você não será capaz de acessar a vida privilegiada que o seu Pai Celestial concedeu a você por intermédio de Jesus na cruz, se você não se submeter à graça de Cristo. Afinal, nós estamos em que monte? No Monte Sião ou no Monte Sinai? Chegamos ao lugar da graça, Monte Sião, ou ao lugar da lei, Monte Sinai? Hebreus 12, verso 18 vai dizer: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras, tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Esse foi o momento em que ele recebeu a lei. A lei condena os melhores de nós. Mas a graça
qualifica os piores de nós. A graça pega aquele cara que não era nada e faz dele uma nova criatura em Cristo Jesus. O texto diz trevas, escuridão e a tempestade. Isso que tem a ver também com a escuridão da depressão. A voz das palavras citadas nesse texto aqui é os 10 mandamentos, afinal Moisés desceu com as tábuas da lei. Só que o povo, quando começou a ouvir as ordenanças, olha o que diz o texto, os que ouviram imploraram que a palavra não fosse mais falada a eles. É tipo assim, para de falar, Moisés. Mas afinal foi o povo que pediu a lei. O povo se encheu de orgulho e falou, Senhor nos deu o seu mandamento que nós somos capazes de obedecer. Não foi Deus que inventou isso. Os homens que falaram, nos dê os seus mandamentos, nos dê a sua lei e nós vamos obedecer. Os filhos de Israel ficaram apavorados quando Moisés começou a falar. Moisés, deixa Deus falar com a gente não. Vamos manter do jeito que era antes, Ele fala com você e você entrega para a gente. Não viemos a esta montanha escura. Não chegamos ao lugar da lei, do julgamento e da depressão. Você está no Monte Sião. E o Monte Sião é assim. Hebreus 12, verso 22. Mas vós viestes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a uma incontável campainha de anjos, a Assembleia Geral e a igreja dos primogênitos registradas no céu, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nesse dia, quando houve o batismo com o Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. Quando Deus deu o Espírito, 3.000 pessoas se convertem. Quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está mais no Monte Sinai. Se você estiver lá, você está sozinho. E Ele não te quer sozinho. Ele te deu o Espírito Santo. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você tenha a graça. Ele quer que você viva do favor dEle, da bondade dEle, do amor dEle, do cuidado dEle. O homem sempre foi incapaz de agradar a Deus. Incapaz. Mas agora que temos o Espírito Santo, podemos produzir frutos de justiça para Deus. Hoje você tem capacidade de produzir frutos para Deus, de agradar a Deus. Amém? Hebreus 12, verso 25, a gente já está finalizando. Mas eu preciso te entregar esse texto aqui. Vede, não recusais aquele que fala.
Pois se não escaparam os que rejeitaram aquele que falou na terra, muitos mais nós não escaparemos se nos afastarmos daquele que fala no céu, cuja voz então abalou a terra. Mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Agora isto, mais uma vez, indica a remoção daquelas coisas que estão sendo abaladas, como das coisas que são feitas para as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Portanto, visto que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor piedoso, pois nosso Deus é fogo consumidor. Mas o que eu quero frisar nesse texto é: tenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de maneira aceitável e com reverência. Tenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de maneira aceitável e com reverência e temor piedoso. Quando Deus te fez justiça de Deus em Cristo, Ele consumou essa verdade te dando o Espírito dEle. Você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Tudo vai ser abalado. Tudo vai ser abalado, diz o texto. Nosso Deus é fogo consumidor. Tudo vai ser abalado. Deus vai queimar tudo que não é dele. Apenas as coisas que são inabaláveis vão permanecer. E o que é inabalável? Todas as coisas construídas sobre o fundamento da graça.